Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Com base nas Constituições Federal e Estadual, o Ministério Público tem ingressado com certa frequência na Justiça com ações diretas de inconstitucionalidade. Quando isso acontece, é para retirar atos normativos do ordenamento jurídico em desacordo com a Constituição. Para abordar esse instrumento jurídico que é a ADIM, convidamos a promotora assessora Vera Lúcia da Silva Sápico, que atua na Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos do Ministério Público Gaúcho. Doutora Vera, é um prazer tê-la aqui conosco no programa. Prazer é meu. Doutora Vera, sabemos que o Ministério Público, a Subprocuradoria de Justiça para Assuntos Jurídicos, recebe muitas representações do interior. São daqueles promotores de justiça que estão lá nas suas comarcas. Geralmente, essas representações são quando as leis municipais confrontam a Constituição? Exatamente. Na realidade, é só nesses casos em que são encaminhadas as representações de inconstitucionalidade. O colega lá no interior, geralmente, é quem recebe as representações das pessoas da comunidade e faz as representações ao procurador-geral. Mas não é só o promotor de justiça que pode endereçar essas representações ao procurador-geral. Qualquer pessoa pode procurar ou o promotor na sua comarca ou endereçar essa representação diretamente ao Procurador-Geral de Justiça quando entende que alguma disposição de lei municipal ou de lei estadual possam estar em desacordo com a Constituição estadual ou até com a Constituição Federal. A única diferença é que, se for em relação a uma lei que afronta diretamente a Constituição Federal, essa representação vai ser encaminhada ao Procurador-Geral, que vai reencaminhá-la ao Procurador-Geral da República, que tem a atribuição para ingressar com as ADIMs quando a afronta é direta à Constituição Federal. Agora, antes do promotor de justiça que está lá, repito, no interior, entrar com esta representação, ele deve analisar bem a situação para verificar se essa situação é de ordem inconstitucional ou de ordem legal. Sem dúvida. O colega lá faz uma análise prévia para ver se, a seu juízo, efetivamente essa norma afronta a Constituição estadual. Porque o Procurador-Geral de Justiça tem atribuição para ingressar com as ADIMs apenas nos casos de afronta à Constituição estadual. Então, o colega lá vai examinar, vai ver se o texto legal municipal ou o ato normativo municipal afronta a Constituição estadual. E apenas nesses casos ele vai remeter ao procurador para exame. Ele tem que ter o cuidado de verificar se essa norma não afronta uma outra norma infraconstitucional, quando então essa norma não será passível de ser submetida ao controle concentrado de constitucionalidade. Agora, partidos políticos, entidades de classe, qualquer pessoa pode representar o Ministério Público? Sim, qualquer pessoa, inclusive uma pessoa física que tenha alguma dúvida em relação à constitucionalidade de um dispositivo, pode representar o Ministério Público. Pode endereçar essa representação diretamente ao Procurador-Geral ou ao Subprocurador para Assuntos Jurídicos, ou mesmo encaminhá-la ao Ministério Público da sua comarca e lá vai ser remetida ao Procurador-Geral. Claro. E a senhora tem ideia mais ou menos de quantas representações ingressaram no Ministério Público Gaúcho no ano que passou? Bem, nós não dispomos no nosso sistema informatizado de um dado específico com relação às representações. Nós temos um dado conjunto dos ingressos de ações custos, que são aquelas ações propostas por outros legitimados que não o Procurador-Geral, de representações propriamente ditas, que são aquelas em que é submetida uma norma à apreciação do Procurador-Geral quanto à sua constitucionalidade, e os incidentes de inconstitucionalidade, que são arguições de inconstitucionalidade de normas provocadas pelos órgãos fracionários do Tribunal de Justiça. Então, envolvendo esses três itens, nós temos 338 ingressos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2011. Claro. E o Procurador-Geral de Justiça, que é quem propõe a ação, quantas ADIMs no Ministério Público Gaúcho foram propostas no ano que passou? 94 ações diretas de inconstitucionalidade, sendo que
23 foram procedentes, 4 parcialmente procedentes, 5 foram extintas sem resolução do mérito, que é quando o tribunal não chega a apreciar se essa norma é ou não constitucional. Isso ocorre muito quando há perda de objeto, em que a lei ou ela é alterada durante o curso da ação, ou quando a lei tem os seus efeitos expirados durante a tramitação do processo. E ainda estão pendentes de julgamento 53. Certo. Agora também há outros, digamos assim, legitimados que podem ingressar no Tribunal de Justiça com a DINS. Sim. E nesse momento, inclusive, o Procurador-Geral de Justiça, ele é chamado para atuar como custos legis. Exato, são as chamadas ADINS custos, né? A Constituição Estadual prevê quais sejam esses legitimados num rol taxativo estabelecido no artigo 95 e que varia de acordo com se o ato normativo é estadual ou se é municipal. Mas, de modo geral, são legitimados o governador do estado, os prefeitos municipais, a mesa da Câmara da Assembleia, a mesa das câmaras de vereadores, perdão, a mesa da Assembleia Legislativa, partidos políticos com representação na Câmara ou na Assembleia, entidades sindicais ou entidades de classe, e aí a abrangência dessa entidade vai depender de se a lei for municipal ou não, e o Defensor Público Geral do Estado e outras entidades que o artigo 95 prevê expressamente nos seus parágrafos 1º e 2º. Claro. Uma outra situação que creio cabe colocar aqui é que ao Tribunal de Justiça também cabe suscitar incidentes de inconstitucionalidade. São os chamados incidentes de inconstitucionalidade ou arguições de inconstitucionalidade. Ocorrem quando, no bojo de um processo que vem a exame de um dos órgãos fracionários do tribunal, a uma das câmaras do tribunal, num recurso de apelação, por exemplo, há a discussão sobre a constitucionalidade de um ato normativo. Então, em razão do princípio da reserva de plenário, este órgão fracionário do tribunal suscita um incidente de inconstitucionalidade que é prejudicial ao exame do mérito daquele recurso. E esse, então, vai ser autuado como um incidente de inconstitucionalidade e vai ser submetido ao órgão especial do Tribunal de Justiça para apreciação. O processo vai ser encaminhado para o Tribunal Pleno, vai ser autuado como incidente de inconstitucionalidade e vai ser aberta a vista ao Procurador-Geral, que vai se manifestar sobre a constitucionalidade ou não desse ato. E o Ministério Público Gaúcho também pode, digamos assim, arquivar esta representação ao verificar que não há a chamada inconstitucionalidade? Exato. Na verdade, esse é o rito normal, né? A representação é submetida ao Procurador-Geral, ele vai distribuir isso dentro da assessoria jurídica para um dos promotores assessores que vão apreciar a representação. Vão ser solicitadas diligências, se forem necessárias, para instruir melhor o expediente e, ao final, o promotor assessor vai emitir um parecer dizendo se essa norma é constitucional ou não. Se a conclusão for de que ela é constitucional, vai haver um parecer de arquivamento dessa representação. O Procurador-Geral aprovando este parecer, a decisão vai ser publicada no Diário Eletrônico do Ministério Público e vai ser cientificado o representante do arquivamento do expediente. Claro. Eu queria retomar essa questão, porque mesmo o promotor, isso é mais difícil de acontecer, mas outras pessoas que também representam o Ministério Público, né, a questão entre inconstitucional e legal. Há casos em que se confunde o ser ilegal, legal e inconstitucional? Há situações que a Constituição Federal ou a Constituição Estadual, apesar de serem as leis maiores do Estado, não deixam de ser um ato normativo como qualquer lei, então estão sujeitas à interpretação. E muitas vezes, na análise que se faz perfunctória para encaminhamento da representação, o representante, às vezes, até porque não tem experiência nessa área de inconstitucionalidade, acaba confundindo quando essa afronta se dá a uma norma infraconstitucional e não apenas à Constituição. A infração à Constituição seria apenas reflexa. E, nesses casos, não cabe a propositura da ação direta de inconstitucionalidade. Por exemplo, se a lei municipal afronta a lei orgânica do município.
que em última análise é a Constituição do município. Se houver essa afronta à lei orgânica e reflexamente à Constituição estadual, não é caso de propositura de ação direta, mas sim de que esta lei é um confronto de normas infraconstitucional e, portanto, não pode ser submetido ao controle concentrado. Claro. Doutora Vera, tudo isso que nós estamos aqui falando mostra muito bem a importância desse trabalho do Ministério Público, que nesse setor, que é o setor da Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, mostra a importância desse trabalho, que é um trabalho, digamos assim, técnico-jurídico. Quer dizer, é um trabalho delicado que o promotor ele se debruça sobre ele. Exato, é uma questão bastante importante. A jurisdição constitucional dentro do sistema judiciário é muito importante, porque, na verdade, a Constituição é que garante a integralidade e a coerência do nosso sistema jurídico. Então, é importante que as normas infraconstitucionais estejam de acordo com a Constituição que está vigente. E isso é garantido através desse instrumento que é o controle concentrado de constitucionalidade. E como funciona, digamos assim, esse rito? Cada promotor de justiça que lá atua recebe a representação, ela é distribuída para cada promotor. Como funciona tudo isso? Tu dizes dentro da subprocuradoria? Isso. As representações são encaminhadas ou diretamente ao procurador-geral ou são encaminhadas diretamente ao subprocurador para assuntos jurídicos. De qualquer forma, elas vão ser distribuídas na assessoria jurídica do procurador-geral para ser examinada por um dos promotores assessores. Hoje nós contamos com 4 promotores assessores. Aqui é melhor fazer um parêntese até para que se entenda essa estrutura dentro da Procuradoria-Geral do Rio Grande do Sul. Nós temos, dentro da Subprocuradoria para Assuntos Jurídicos, a assessoria jurídica do Procurador-Geral, que é onde eu trabalho, que nós fazemos a análise dos processos que dizem respeito às atribuições originárias do Procurador-Geral. Mas também a subprocuradoria é composta pela Procuradoria de Recursos, pela Procuradoria de Fundações e pela Procuradoria de Prefeitos. Na assessoria jurídica, nós temos, então, atribuição no controle de constitucionalidade, mas também nos processos crimes de foro privilegiado, nos conflitos de atribuição entre membros do Ministério Público, com relação aos conflitos de competência entre órgãos fracionários do tribunal. Então, é uma atribuição um pouco mais ampla do que o próprio controle de constitucionalidade. E isso explica que, às vezes, se tem um certo tempo de tramitação para essas representações que ingressam ali, porque não é essa a nossa única atribuição. Claro. E falando em tempo, pela sua experiência, a gente sabe que é um trabalho delicado. Qual o tempo de análise, de estudo de uma representação que chega lá na assessoria jurídica e também o tempo de tramitação no tribunal? Bem, a representação, então, ela vai ao subprocurador, ele vai determinar a distribuição para um dos promotores assessores, que vai examinar esse expediente. Às vezes, as representações vêm instruídas com os documentos necessários para que a gente possa fazer essa análise. Às vezes, não. Às vezes são questões já recorrentes dentro da assessoria jurídica. Então, o tempo de análise desse expediente vai ser mais rápido. Mas, às vezes, são questões novas e que demandam uma discussão maior, e isso envolve um pouco mais de tempo. Em média, a análise desses expedientes não dura mais do que 7, 8 meses, dentro da assessoria jurídica. Em relação à propositura, a mesma coisa, às vezes são questões mais complexas que levam mais tempo de tramitação, seja na assessoria, seja no tribunal. Mas, de modo geral, o julgamento das ações propostas não leva mais do que 1 ano. Nós temos casos até em que, dentro do mesmo ano, a representação ingressou na assessoria, foi apreciada, a ação foi proposta e em 7 meses já havia sido julgada. A senhora falou em situações recorrentes. Daria para dar exemplo dessas situações recorrentes? Até chama atenção aqui, me lembro que a gente, até no noticiário, se vê muito aquelas prefeituras que contratam CCs, tudo isso aí passa pelo Ministério Público? Exato. Em razão dessa discussão toda na sociedade em relação a esses problemas de administração, de gestão pública, essa tem sido uma matéria bastante recorrente na assessoria.
a nomeação de cargos em comissão, tanto pelos municípios como pelo Estado. Então, esse é um tema que tem sido bastante recorrente. Mas nós temos também questões em relação a contratações temporárias, a funções gratificadas, a subsídios de agentes políticos e outras questões envolvendo o meio ambiente, questões tributárias. A gama de matérias submetidas à subprocuradoria é bastante ampla, porque a nossa Constituição trata de muitos assuntos. Certo. E tem alguma delas em que o promotor tem que ter um maior cuidado, digamos assim, é mais cansativo, ele tem que apreciar mais, pedir mais documentos? Isso é muito específico de cada caso. O cuidado nós temos, em geral, em todos os expedientes. Claro que tem alguns que nos demandam mais atenção, é um trabalho mais de mais atividade, nem intelectual, mas muito mais de atividade física, realmente, que são os casos de cargos em comissão, onde as leis geralmente são extensas e o número de cargos criados é bastante extenso. Nós temos que analisar cargo por cargo, atribuição por atribuição. Então, demanda um tempo maior para apreciação. Mas não que ele mereça um cuidado maior do que qualquer outro submetido à apreciação. Claro. Agora, pelos números que a senhora colocou aqui, eu creio que são muito grandes. Só o Procurador-Geral de Justiça, como a senhora falou, no ano que passou, ingressou com 94 ADINs no Tribunal de Justiça do Estado. Não é muita coisa. E mais, por que isso está acontecendo, doutora Vera? Os administradores públicos não conhecem as leis, estão mal assessorados juridicamente. Por que está acontecendo isso? Olha, Marco, a gente tem conhecimento de que realmente os municípios têm dificuldade de formar seus corpos técnicos, especialmente os municípios de menor... Os pequenos municípios têm uma dificuldade para ter um corpo abalizado de técnicos. Mas não creio que seja essa a causa deste grande número de ações diretas de inconstitucionalidade. É que, na verdade, a Constituição é um ato normativo, como eu disse antes, e sujeito a interpretações. E existem realmente questões polêmicas, né? A gente tem a noção de que a lei vai afrontar diretamente o texto constitucional dizendo exatamente o contrário do que o texto está dizendo. E não é isso que acontece. Na maioria dos casos, essa afronta é sutil e depende de interpretação tanto da norma infraconstitucional que está sendo analisada, quanto do texto constitucional. Tanto assim que, muitas vezes, o tribunal decide por maioria. O que se faz é tentar se chegar a melhor interpretação do texto constitucional e que dê maior efetividade aos direitos que lá estão sendo garantidos. Mas há uma dificuldade na interpretação desse texto constitucional e, em razão disso, é que me parece que, às vezes, haja essa incongruência entre as normas infraconstitucionais e as normas constitucionais em vigor. Claro. Falamos dos promotores que atuam na Procuradoria Jurídica. Agora, os promotores de justiça que atuam no interior também exercem um papel muito importante, porque são eles que estão lá para fiscalizar, para apontar, para dar o pontapé inicial, digamos assim, ao enxergar alguma lei, alguma situação que está irregular. Sem dúvida. O procurador-geral não pode estar em todos os lugares. E a atribuição para o ingresso e para o controle de constitucionalidade é exclusivo do Procurador-Geral de Justiça, no âmbito do Ministério Público Estadual. Só que, como ele não pode estar em todas as comarcas, ele não tem como saber se algum texto de lei municipal está em confronto com a norma constitucional. Então, a participação dos colegas e da própria comunidade que vislumbra essa afronta ao texto constitucional é muito importante. Quando o Ministério Público ingressa com as ADINs, a maioria delas pede uma liminar ou não é necessário, depende de cada caso? Depende do caso. Quando se trata de uma norma recente e que realmente a violação traz prejuízos ou aos cidadãos ou à própria administração pública, então se pede a liminar. E como é o julgamento das ADINs? Como se passa o julgamento dessas ADINs no tribunal?
Bom, a ação direta proposta pelo Procurador-Geral, ela ingressa no tribunal para ser julgada pelo órgão especial, o Tribunal de Justiça. Ela é distribuída no âmbito do órgão especial para um dos desembargadores. Se tiver um pedido liminar, ele vai apreciar a liminar e vai determinar a notificação das autoridades que são responsáveis pela edição desse ato normativo ou da lei que está sendo impugnada. Então, vai ser dado um prazo de 30 dias para o município e para a Câmara Municipal, se for uma lei municipal, ou para o governador e a Assembleia Legislativa, se for uma lei estadual. E depois vai ser citado o Procurador-Geral do Estado para apresentar a defesa da norma, que é uma atribuição constitucional do Procurador-Geral do Estado fazer a defesa do texto normativo impugnado. E ele terá 40 dias, então, para se manifestar. Após esse período, o processo retorna ao Procurador-Geral para que apresente a sua manifestação final e se manifeste sobre as alegações feitas por esses outros interessados. Claro. E, afinal, o processo volta ao relator, que vai submetê-lo ao órgão especial. Tem alguma projeção para 2012? Já tem um número de ações, de representações, melhor dizendo, que estão sendo trabalhadas lá na Subjur? Claro, sempre nós temos representações em tramitação lá, mas não há uma previsão de qual vai ser o ingresso. Historicamente, o número não tem se alterado muito, né? Às vezes cresce um pouquinho, diminui, mas não há uma alteração muito substancial nos últimos anos em relação à propositura de ADINS. Claro. Afinal de contas, curiosidade, é ADINS ou AD? Bem, o meio jurídico fala costumeiramente em ADIM para se referir à ação direta de inconstitucionalidade, até porque o nome é bastante extenso. Sim. Então, normalmente se usa ADIM. E a ADI é a abreviatura que o Supremo utiliza para designar esse tipo processual dentro da sua sistemática. Então, normalmente, na linguagem corrente não se utiliza AD, só ADIM. Claro. Voltando a esse estudo, essa análise de representações, o promotor de justiça que faz esse trabalho, além da Constituição Federal, estadual, ele lida com uma série de outras legislações. Sim, né? A legislação, basicamente a legislação municipal no âmbito do município. Mas ele também lida com as normas estaduais e federais. Sim. Outra coisa, doutora Vera, a senhora falou que foram 94 ADINs propostas pelo Procurador-Geral de Justiça. Sim. No ano que passou. A senhora falou também em questões de leis municipais. E quanto nessas leis, nós voltamos à questão do cargo em comissão, teria uma média para fazer? Metade seria em relação a cargos de comissão ou não? Esse dado estatístico eu não teria para te repassar, mas com certeza um grande número dessas ações propostas foram em relação a cargos em comissão. Como é uma matéria que está sendo discutida e como muitas vezes envolve também um outro aspecto que é da legitimidade dos colegas no interior, que é a questão da improbidade, muitas vezes é instaurado um inquérito civil para apuração da improbidade no interior, lá na Promotoria de Justiça de determinada comarca, e o promotor se depara com uma norma que está em desacordo com a Constituição, que o município criou cargos em comissão que estão em desacordo com a Constituição, que não são destinados à direção, chefia e assessoramento, que são cargos técnicos e que, no entanto, estão sendo nomeados servidores em confiança para exercer essas atividades. Então, ele submete essa questão ao Procurador-Geral. Mas há uma enormidade de outras questões que também surgem durante a tramitação dos inquéritos civis ou das peças de informação nas promotorias de justiça. Questões relativas às contratações temporárias, que já tiveram uma época de bastante relevância dentre o número de representações propostas ali ao Procurador-Geral, que, infelizmente, muitas vezes acabavam perdendo seu objeto no curso da ação, em razão de que as leis que criavam autorizavam essas contratações temporárias, elas também tinham um prazo exíguo de vigência, né? Porque são contratações para atender uma excepcional necessidade pública. Então, elas tinham um prazo pequeno. E como o tempo de tramitação
tanto da representação como da ação judicial, é um pouquinho extenso, embora não seja longo, às vezes ocorria de a lei perder seus efeitos antes que pudesse ser apreciada pelo tribunal. Compreendo. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas a senhora ainda tem meio minutinho para aquele recado final em nome do Ministério Público. Bem, o que eu poderia dizer agora é solicitar aos colegas e aos próprios representantes que tomem cuidado de analisar essa norma que vai ser submetida ao procurador. Se realmente é caso de apreciação dessa norma sob o prisma da constitucionalidade. Porque, às vezes, o confronto é com a lei orgânica, às vezes é uma norma que já está prestes a expirar, e sua remessa ao procurador-geral não vai ter uma maior eficácia. Então, é sempre bom que se tenha cuidado. E também que, quando essa representação é apresentada, que a pessoa que esteja representando tome o cuidado de declinar qual a inconstitucionalidade que ele está vislumbrando neste ato, porque fica mais fácil para que nós apreciemos e para que a gente possa dar uma resposta mais efetiva ao representante. Porque, às vezes, ele remete uma lei para, seja ele colega ou seja um terceiro interessado qualquer, ele remete a norma para apreciação ao procurador-geral, é uma norma grande, né, extensa, não declina suas razões e, muitas vezes, nós analisamos a norma como um todo e não chegamos a analisar o ponto que realmente gerou dúvida, e o representante acaba insatisfeito. Então, se ele declinar as suas razões, facilita o nosso trabalho e facilita, né, permite que nós possamos ser mais efetivos no atendimento da sua representação. Ok, doutora Vera Sapko, que atua na Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos. Mais uma vez, eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Eu é que agradeço a oportunidade de poder prestar esses esclarecimentos. Ok. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendo-mp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto no youtube.com/conhecendo-mp. Nós vamos ficar por aqui. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no Conhecendo o Ministério Público. Até lá!